sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Gisele Diziura, sou arquiteta, coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura e design da Uninter e hoje falaremos sobre gestão da marca, gestão e posicionamento da marca. E eu tenho aqui como convidado o professor Dr. Clóvis Teixeira Filho. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Gisele. É um prazer participar, ainda mais com um tema tão interessante em áreas que são ali correlatas, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Verdade. Hoje nós falaremos sobre branding, comunicação, arquitetura, design, tudo isso. E você aí do outro lado está convidado a participar conosco, a interagir. Você aí do outro lado, nós aqui vamos refletir sobre esse assunto e como pode impactar aí no seu negócio, no seu dia a dia, nos seus projetos, nas suas obras. Então vamos lá, vamos começar. Como que a marca influencia diretamente os negócios criativos? Mas quais são esses negócios criativos? Nós que trabalhamos nas áreas da comunicação, da arquitetura, do design, do marketing, enfim, todas essas áreas que envolvem a matéria-prima chamada criatividade. E aí, então, eu convido o professor Dr. Clóvis, que ele é doutor em Ciências da Comunicação pela USP, pela Universidade de São Paulo, mestre em Administração pela UFPR e tem experiência em organizações nacionais e multinacionais, empresas líderes no segmento de indústria, varejos e serviços. Então, novamente, bem-vindo, professor. Obrigado, Gisele, é um prazer, né? Então, acho que a nossa conversa ela vai seguir o mesmo caminho um pouco aí do currículo, que é muito essa questão prática, né, de atuação prática, mas também aprofundamento teórico. Acho que vai ser bem proveitosa para as duas áreas. Então, vamos começar pelo aquecimento. Vamos lá. Então, para começar o nosso bate-papo, eu vou fazer duas ponderações aí e eu vou te perguntar, quem domina? O marketing ou o branding? Essa é uma discussão bem recente, Gisele. É uma excelente pergunta. Eu sou um pouco mais tradicional, né, nesse ponto de vista. Acho que ainda o marketing domina como área geral, né, em que o branding ele está inserido. Porque se a gente for traduzir, né, exatamente o que é branding, é a gestão da marca do seu cliente, né, ou da marca como empresa mesmo, e ela pode fazer essa gestão também de forma isolada. Mas pensar o marketing hoje em dia de uma forma contemporânea, eu diria que é você gerar inteligência de mercado, ou seja, entender ali o que está acontecendo naquele segmento, disseminar isso na empresa como um todo e responder a isso. Uma das formas de responder é por meio do branding, né, da gestão da marca. Mas veja que se a gente entender o marketing como gerar essa inteligência, disseminar na empresa e responder a isso, a gente vai entender o marketing como uma cultura empresarial. Então, várias áreas, inclusive lá de produção, pesquisa e desenvolvimento, RH, também vão se apropriar desse conhecimento gerado, né? Que a gente pode chamar de um marketing mais contemporâneo. Então, nesse sentido, eu ainda acredito que o marketing ele tem uma relação um pouquinho maior ali com o branding, mas a gente não pode descartar, em hipótese nenhuma, que o retorno que o branding tem dado hoje em dia é significativo. E concorrentes ou parceiros? O que você me diz aí entre um e outro? Eu diria que é um peso ali, né? A gente tem que pesar em qual situação está. Então, por isso conhecer o mercado é tão importante. Em alguns momentos, a gente vai ter uma concorrência muito forte. Em outros momentos, dependendo da situação, a gente vai ter uma cooperação muito forte, né? A gente está vivendo aí um momento em que a questão política é muito presente e a gente vê isso também na questão política, né? Ah, meu Deus, mas quem era concorrente agora é parceiro e vice-versa e tal. E é isso que também acontece, né, no nosso mercado. Seja ele na arquitetura, seja em bens de consumo, em alguns momentos sim você vai ter uma concorrência, em outros uma parceria. O importante é saber para quem que eu vou me dedicar como um parceiro.
Porque tem algumas situações que eu preciso de algumas competências que eu não tenho. E aí eu envolvo em parcerias com outras marcas, por exemplo. Na área da arquitetura, a gente tem muito essa questão de parcerias com fornecedores, né? Ali fornecedores de, seja um piso específico, um acabamento específico, ou até iluminação, e você tem que fazer uma parceria bem, né, incisiva ali para conseguir um custo especial ou até uma prestação de serviço para o teu cliente, né, por parte dessas outras empresas parceiras. Mas o cliente que está recebendo esse serviço por parte das empresas parceiras, ele vai entender como se aquilo fosse o seu serviço. Então tem que ter um cuidado todo especial e esse alinhamento ele é crucial. Então saber escolher os parceiros que tenham ali um alinhamento de valores, né, de vínculos com os seus clientes, talvez de até complementem alguma questão ali do design. Se você trabalha com design mais assinado, né, como que você vai selecionar esses outros parceiros, isso é importante. Então tentar identificar ali lacunas que você tem na sua empresa para complementar essas parcerias. E nessa busca por parceiros, seria talvez importante fazer uma homologação, talvez, né, dessas parcerias, desses fornecedores. Uhum. E quais critérios você acredita que poderiam ser elencados para essa vinculação de marca ou para esse alinhamento de marca? Então, primeiro deles, com certeza, são os valores da empresa, né? O que eu acredito acima de tudo. Porque isso vai embasar, inclusive, as questões comerciais, né? Será que custo, nesse momento, é mais importante, por exemplo, do que sustentabilidade? Então, se eu sei que a empresa trabalha com material certificado, né, isso talvez traga um valor maior para a minha empresa, né, se esse é um dos valores que eu trabalho. Agora, alinhado essas questões de valores, eu também acho que as questões de processos na arquitetura são muito importantes, né? Porque você deve ter vários casos, né, de clientes ali que ficam bem aborrecidos, sejam eles comerciais ou pessoas físicas, com a questão de prazos, né? Prazos e a forma que pediu uma coisa, saiu outra totalmente diferente, né? Então eu sempre falo que é um tripé, e eu acho que esse tripé de projetos é importante para a gente definir também a questão das parcerias, que é o escopo do trabalho, né, onde entram os valores, os seus processos e tudo mais, a questão financeira do outro lado e a questão também de tempo. Então, alinhando esse tripé, eu acho que a gente tem um projeto vencedor, que é a questão do escopo, o que eu quero desse projeto, a questão de tempo e a questão de custos monetários e outros custos também que são psicológicos e físicos, né? E nessa questão, você falou quando falamos em fornecedores, parceiros, falamos em colaboração. Uhum. Colaboração ou privacidade? Quando que a gente está trabalhando junto e quando abrimos essa colaboração? Porque aí tem o core e temos algo maior. Qual é o limite? Há uma limitação? Como estabelecer esse limite? Então, geralmente, quando a gente procura os parceiros, a gente não procura os parceiros no nosso corpo, que é aquilo que a gente entende super bem, né? Então, vamos supor ali, uma empresa que produz refrigerante, ela entende muito de produzir refrigerante, mas talvez ela não entenda tanto de distribuição, né, do refrigerante. Então, o core dela é a produção e não a distribuição. E aí ela vai ter que, né, falar alguns elementos da sua própria empresa para né, gerar algumas informações para esse outro parceiro e tudo mais. Mas provavelmente não do seu core, né, não vai passar a fórmula do refrigerante. Com a arquitetura é a mesma questão, né? Qual que é o seu core, né? Você é uma empresa que trabalha com, né, projetos ou trabalha só com a parte de decoração, enfim. Definido esse core, essa busca de parceiros fica um pouco mais facilitada. Mas não existe parceria sem uma mínima divisão ali de informações, dos dois lados. Porque o teu parceiro que está na ponta também pode te oferecer várias informações do cliente final, né? Eu vou dar aqui um exemplo clássico, que todo arquiteto já passou, com certeza. A empresa que vai fazer a própria obra, né? Seja empreiteiro ou seja ali um mestre de obras, que você conhece se for uma obra um pouco menor.
Com certeza essa pessoa que está lá no dia a dia fazendo a obra, ela já ouviu muita questão do seu cliente direto, seja reclamando ou elogiando o arquiteto, seja falando da obra ou do dia a dia mesmo, da rotina desse profissional que está ali, né, com a obra em casa. Esse é um exemplo clássico, né, que a gente traz ali, porque essas informações podem ser coletadas e podem ajudar no desenvolvimento de novos serviços ou até na melhoria de um serviço que já é existente. Mas eu diria assim, essa questão de hoje, vou segurar muito a informação porque só eu tenho essa... Isso hoje não existe mais, né, porque a gente tem uma democratização da informação muito grande e isso acaba prejudicando no desenvolvimento de serviços. Então eu diria assim, foca no teu core, né? Aquela informação realmente é importante e as outras você consegue trabalhar até para o desenvolvimento de um serviço mais qualificado. E aí quando falamos em core, estamos falando na principal atividade, no principal valor do seu negócio, da sua empresa. E você, aí do outro lado, sabe qual é o principal valor? Qual é o propósito do seu negócio, da sua empresa? O que eu vou perguntar para você na minha próxima pergunta. Como desenvolver, como criar, como construir o propósito de valor de uma marca, de um negócio? Então, quando a gente fala de uma marca, eu acho que isso tem que ficar bem especificado, né? E de valor, a gente está falando de benefícios menos custos, né? É uma palavra que a gente utiliza muito e acabou ficando batida, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, sem saber muito o que é. O valor, eu vou aumentar o valor da minha marca, ou estou agregando valor, né? Valor nada mais é do que benefício percebido pelo cliente, menos todos os custos que ele tem para adquirir aquele serviço ou produto. Custos esses que podem ser psicológicos, monetários ou físicos, né? Se ele tiver que atravessar a cidade toda vez para falar com o arquiteto, isso é um custo físico, né? Além de monetário. Se ele tiver que discutir toda vez com o arquiteto para, né, conseguir aprovar uma ideia, isso é um custo psicológico. Então, muitas vezes ele vai falar, olha, o benefício que eu estou tendo não vale esse custo que eu estou adquirindo junto com esse serviço. Então, valor, para você oferecer um valor superior ou para você definir quais são os teus valores, você tem que entender muito do teu cliente, o que ele quer, né? Eu sempre digo assim, na empregabilidade você pode ter uma competência que se chama fazer fofoca, né? Nossa, eu sou especialista em fazer fofoca. Mas será que isso é reconhecido para a empresa onde você trabalha só se for uma revista de fofocas, né? Então, assim, essa competência ela não é válida ali, né? Então, conhecer o seu público, você vai conseguir definir algo que a gente chama de vantagem competitiva, né? Precisam de 3 coisas para uma vantagem competitiva existir. Primeira delas, ser valorizado pelo cliente, que foi isso que eu falei. Será que a fofoca é valorizada? Com certeza não, mas outras competências sim. O que o cliente valoriza, né? Rapidez, a tua competência, a tua forma de estruturar diferentes culturas num projeto, né? A parte artística, o que ele está valorizando naquele mercado-alvo? Depois, ela precisa ser dificilmente copiada pelos teus concorrentes, porque se todo mundo conseguir copiar, não é uma vantagem competitiva, né? E ela também, além de ser valorizada pelo cliente, dificilmente copiada, ela precisa ser rara, porque se todos os outros concorrentes tiverem, ela também não é uma vantagem. Então percebam que quando a gente fala de serviços, fala de pessoas, isso é um pouco mais fácil do que para bens físicos, né? A tua própria capacitação, teu estudo, tua vivência em viagens, os outros projetos que você já fez e pode mostrar como resultados, podem ser vantagens competitivas. Mas vai depender muito do mercado-alvo, onde você está atuando, para aquele mercado, o que é valorizado pelo cliente, o que é raro e o que é dificilmente copiado. E com relação a esse público-alvo, porque o público-alvo, existem aí vários nichos, como desenvolver, como estudar esse público-alvo. E para o nosso público que está ouvindo agora, está nos assistindo, esse público criativo, como melhorar, como focar melhor
desse público. Existem ferramentas, técnicas, metodologias que você pode aí nos apresentar? Sim, temos algumas metodologias de segmentação, né? O maior estudo de segmentação do Brasil, hoje ele se chama Mosaic Brasil, é um estudo feito com a Serasa Experian, né? Serasa, que era uma empresa brasileira ali, que tem toda a análise do nosso crédito, né? E foi recentemente, né? Não tão recentemente assim, já faz alguns anos, vendida para uma empresa internacional chamada Experian. E esse estudo Mosaic Brasil, ele vai tentar definir ali uma classificação de público nacional, né? E mesmo assim é um estudo bem complexo que vai tentar movimentar atitudes, opiniões, interesses, cruzando ali com dados demográficos de classe social, enfim, e outras questões educacionais, por exemplo. Quando a gente está falando da empresa, né, fazer um estudo, ela pode adquirir esses estudos, né, em empresas de pesquisa, mas ela tem uma base importante que é o próprio cliente, né? E estudando o seu cliente, ela pode fazer o que a gente chama de shadowing client, que é você fazer um sombreamento do cliente que você já tem. Será que esse cliente é bacana, é legal e você não consegue outros clientes com o mesmo perfil dele? Então, quando esse cliente vem para a sua base, é importante você fazer pesquisa com ele. Mas hoje em dia é difícil aquela pessoa que gosta de responder na pesquisa, né, Gisele? Quantos carros você tem, o que você quer e tal. Então a gente tem algumas técnicas que são mais interessantes. A gente mescla ali o quantitativo com o qualitativo. Eu acho que essa parte é importante, você digitalizar uma pesquisa, um formuláriozinho para ele responder, que seja fácil de responder. Mas tem técnicas qualitativas, que alguns arquitetos também já me deram várias dicas numa aula que eu dei em pós-graduação para arquitetura, e eles levaram os processos que eles faziam para analisar os clientes. Mas eu vou citar alguns aqui. A gente tem técnicas projetivas, por exemplo, completar frase. Né? Para mim, a casa perfeita para mim, o escritório perfeito né? Ou o visual merchandising que eu estou procurando é esse. Então, acho que essas são algumas técnicas. Se a minha empresa fosse uma pessoa, como ela seria? Então, isso também é uma forma de você identificar, né? Se a minha casa fosse uma pessoa, como ela seria? Ou você dá um cardápio de opções, né? Eu já vi gente que faz isso até com baralho, né? Você dá cardápio de opções para a pessoa escolher o que ela se identifica mais. E daí você separar em algumas segmentações, né? A busca daquela pessoa que quer um retiro, quer uma casa como descanso, ou aquela pessoa que não, quer uma casa como escritório e espaço de produtividade. Então, nessas segmentações, né, vendo ali algumas opções e selecionando o que ela mais se identifica, ela vai segmentando seu posicionamento e você também vai entendendo mais teu cliente. De uma forma um pouco mais prazerosa do que seu nome, sua idade e blá blá blá, que a gente também vê no TikTok que hoje em dia, né? Parece tão convencional que as pessoas nem pensam para responder. Exato, vai no automático, né? Ai, que chato isso, cara, nem quero saber. Mas o retorno que isso dá para o cliente, isso é legal. Será o arquiteto que eu tenho 25 ou 26 anos? Não sei. Não, e o arquiteto também deixar claro o retorno que isso vai dar para o cliente, né? Em termos de serviço, de diferencial, né? É muito bacana, porque todo mundo adora ver a obra acabada, o antes e depois, né? Isso é uma dica que eu dou muito, né? O pessoal adora ver, né, o antes e depois e tal, mas odeia o processo da obra, né, do fazer. Então, deixar isso claro, né? Acho que é importante. E essa questão do público-alvo com a marca. Então, vamos falar sobre um caso, uma situação hipotética. Vamos hipotética lá. Muito comum. Bem presente, né? O escritório de arquitetura, por si só, o escritório ou autônomos que começam na área, ou mesmo que ficam muitos anos na área, nem sempre são grandes escritórios de arquitetura. Começam e tem 5 pessoas, 10 pessoas na sua equipe, 20 pessoas jurídicas ou pessoas físicas, enfim, tem várias categorias jurídicas dentro das áreas criativas, sejam arquitetos, designers ou outros profissionais. Aí começam com um nicho de mercado, começam oferecendo serviços para uma categoria. Aí depois até focam em uma determinada área,
Ou seja, o público varia no seu histórico. Em acordo com o crescimento da marca. Exatamente, mas veja que a marca vai mudando, o seu posicionamento de marca vai mudando de acordo com a sua inserção no mercado ou expansão no mercado. Aí depois de, sei lá, de 20 anos, 15 anos, mas assim, mas agora eu quero mudar. Vale a pena? Sim. Não responda, não responda. Para. Deixaremos essa resposta para o nosso próximo bloco. Então você que está aí nos aguardando, nos assistindo, fique até o próximo bloco, que estaremos aí com uma resposta super especial do nosso convidado, professor Dr. Clóvis Teixeira Filho. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Você já conhece o Almi Mãos de Tesoura? Com décadas de experiência, somos um salão de beleza diferenciado, que oferece as melhores opções em cortes, mechas, luzes, coloração, penteados, cauterização, hidratação, blindagem e terapia capilar. O atendimento é feminino e masculino. E tudo isto, é claro, com a garantia dos produtos mais tecnológicos e inovadores do mercado. E então, o que você está esperando? Agende já o seu horário e venha dar aquele up no seu visual. O Ninter apresenta
técnico em marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio e nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Olá, sejam bem-vindos ao segundo tempo do nosso programa Por Dentro da Pós. Estamos falando sobre gestão e posicionamento de marca. Eu sou a professora Gisele Ziura, estou com o professor Dr. Clóvis Teixeira Filho e eu fiz uma pergunta no primeiro bloco sobre... Normalmente, as empresas de arquitetura, design e negócios criativos começam com um público-alvo, uma área de atuação e depois se aprofundam ou querem mudar de área, mudar de público-alvo. E como que isso acontece? Qual é o melhor caminho? Isso é viável, não é viável? Qual a melhor maneira de sair dessa situação? Isso é comum? Deve ser feito mesmo? Vamos lá? A indústria criativa, Gisele, ela é bem dinâmica, né? Volta e meia a gente precisa dar uma oxigenada, verificar outras possibilidades. Mas eu diria que ficar mudando o tempo inteiro, né, como um camaleão, também é prejudicial para o posicionamento da marca, porque daí os clientes nunca vão saber com quem que estão lidando. Né? Vamos fazer uma estrutura simples ali, né? Pensar num profissional, numa pessoa que você vê e cada dia está de um jeito. Às vezes está feliz, às vezes está, né, triste ou reage de uma situação diferente, você nunca sabe onde é que está pisando. Né? Então você nunca sabe o que esperar dessa pessoa. Com marcas é mais ou menos a mesma questão. Se essa marca muda o tempo inteiro, né, o segmento onde ela atua e tal, ela nunca vai conseguir ter uma identidade forte, estabelecida na mente do consumidor. E posicionamento é isso, é qual lugar eu ocupo na cabeça do meu consumidor. Então eu diria que é um pouco perigoso. Agora, se você enxergou uma possibilidade nova, você tem ali competências e recursos que podem aproveitar do que você já fazia para essa nova área, eu diria que aí sim você está perdendo uma possibilidade de atuar no novo segmento. Só que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Como que marcas grandes fazem isso? Por exemplo, a Omo, né? Omo todo mundo sabe o que é, sabão em pó. Beleza, hoje a Omo está terceirizando várias indústrias ali relacionadas à lavagem de roupa, ou seja, abriu lavanderias. É uma extensão de marca possível? É possível. Né? De sabão em pó, tá pertinho ali, saiu para lavanderias. Tem a ver? Tem a ver. Agora, Coca-Cola saiu de bebida para roupas. Já é mais distante, né? Será que tá certo? Pô, mas Coca-Cola é uma gigante, tá ligado à refrescância, juventude, né? Essas questões que talvez a moda também tenha. Mas algumas marcas fazem outras coisas para atuar em segmentos diferentes. Abrem marcas diferentes. Então essa é uma possibilidade. Você pode manter uma parte do nome, como acontece com lojas americanas e Americanas Express. São lojas menores, mais compactas, onde a gente tem um sortimento menor do que mais vende. Mas tem um outro nome, Americanas Express. Ali você sabe o que vai encontrar. Agora, tem outras que mudam totalmente o nome. Então, por exemplo, uma empresa, né, chamada Renner tem uma outra marca chamada Camicado e tem uma outra marca chamada Yukon. Públicos completamente diferentes. Né? O público da Camicado não é o mesmo da Renner, que não é o mesmo
da Youcom. Eventualmente, claro, eu já comprei nas 3. Pode, mas perceba que o público, o core, né, aquele público específico não é o mesmo. Então são soluções possíveis, ou você criar uma nova marca, gerenciada pela mesma empresa, ou criar uma diferenciação dessa marca, ou atuar com a mesma marca se for um segmento muito próximo. Essa seria a minha dica. Agora, cuidado para não atirar para tudo quanto é lado e não atingir ninguém. Agora, falar em vários lados é muito comum também, professor. O profissional, porque muito se contrata a pessoa, o profissional, e não a empresa na área dos negócios criativos. Então, Sim. eu quero contratar o profissional arquiteto X, o designer X, ou a empresa X, mais o profissional do que a empresa. Claro, é uma empresa jurídica também, né, muitas vezes, mais do que o autônomo. E aí tem aquele impasse, muitas vezes, no digital, nas redes sociais, que é o assunto que eu gostaria de inserir agora nesse bloco, que é a questão das marcas no digital, nas redes sociais. Não só nas redes sociais, mas em outras plataformas também. Sim. Então, a minha primeira pergunta sobre isso é como inserir, ou como separar, ou juntar, qual é o seu posicionamento com relação à marca pessoal e à marca profissional desses profissionais da área de criação? Eu diria que essa é uma tendência, ela é uma tendência que não é por acaso, sabe, Gisele? Quando a gente fala de serviços, diferente de bens físicos, como um molho de tomate, ou um fogão, um exaustor, qualquer coisa do gênero, você compra, leva para casa, se tiver com problema, você deixa ali, vai no mercado e compra outro. Com serviços, a gente tem alguns diferenciais. O primeiro deles é que é intangível, a gente cria uma expectativa muito grande. E como que a gente cria essa expectativa? Por indicação, isso acontece com o médico, com o arquiteto, com o advogado, ou a gente cria por experiências passadas com a própria marca, né? Já foi cliente, gostou e vai ter outra experiência com a marca. Mas tem uma outra forma de criar expectativa, que é basicamente a comunicação da empresa que ela faz por mídias sociais ou outras formas. E aí, esse vínculo com o profissional ele é muito grande na indústria criativa. Então, é quase inseparável o nome da pessoa do serviço que ela presta. Por mais que seja um escritório com vários arquitetos, você teve o serviço prestado por uma pessoa. Então, quando a gente fala de serviço, além dos 4 P's do marketing que a gente usa classicamente, produto, preço, prazo, promoção, a gente tem outros 4 P's que tem que ficar de olho. O primeiro deles é pessoas. Então, eu diria que não tem como separar os profissionais da empresa. Eu usaria isso de uma forma inteligente, valorizando os profissionais, explicando a diferença entre os profissionais e, em acordo com o perfil do cliente, ele consegue selecionar o que mais se adapta a ele, ou a própria empresa já faz essa seleção e direciona o profissional que seja mais coerente. Eu trabalharia de outra forma, valorizando esses profissionais. O que eles fazem além da arquitetura? Isso também é interessante. Que outros conteúdos, né, eles consomem além da arquitetura. Quando a gente vai planejar mídias sociais e profissionais da arquitetura, isso é muito interessante. Viagens, questões artísticas, culinária, gastronomia, outras questões da indústria cultural, da indústria criativa têm que estar presentes ali. Isso tudo é repertório, na verdade. Claro, né? Na hora de criar você não vai buscar referências nesses locais, filmes e tal. E mais, o cliente gosta de saber da vida, né? Do seu profissional, do que ele está consumindo, que indicações que essa pessoa faz. Pô, quanto mais essa pessoa, né, for interessante para o seu cliente, não interessante só do ponto de vista: oi, eu sou um arquiteto, tal, tenho a formação tal. Mas, pô, olha como é dinâmica a vida desse cara, como ele se relaciona com áreas diferentes, como, né, é interessante, está ali sempre antenado. Então, essas questões são importantes. Então, pensar nas pessoas é um P da área de serviços. O outro seria produtividade e qualidade, né? Mostrar essa produtividade e qualidade. Também a questão ligada a processos,
né? Na área de arquitetura você vai saber falar muito melhor do que eu, mas acompanhar esses processos, também registrar, né, todas as etapas com o cliente, o que ele falou, o que não falou, para manter um sistema de informação. E a última é a evidência física, que vocês trabalham muito bem em arquitetura. Você não vai num dentista sem dente. Né? Pô, algum problema o cara tem, não vai fazer, né? Pode ir sem dente para colocar o dente. Mas o dentista não ter dente tem algum problema. Tá, não, enquanto cliente. Né? Não tem como, enquanto cliente com certeza. Aí você vai para resolver, né? Mas é a mesma coisa da arquitetura, da advocacia. Então o espaço físico diz muito. Quando você vai no escritório do arquiteto, você espera encontrar um escritório de arquiteto. É o seu mostruário também. É o seu cartão, né, de visitas ali, é o que você vai fazer e tal. Então, os projetos que você desenvolve. Então, a questão da evidência física, por que eu falo que é P? Porque, né, em inglês é Physical Evidence, a gente vai trabalhar essas questões. Então, pessoas, evidência física, processos e produtividade e qualidade. Não tem como as pessoas irem no escritório e, essa aqui é a casa do arquiteto, deixa lá na casa do arquiteto. Exatamente, né? Ou tá aquela bagunça, né? Quantas vezes, você, né, a gente sabe que trabalha ali com fornecedores, né, vários e tal, mas você chega lá, tem que ir desviando das coisas, tá tudo sujo, empoeirado. Você já vai desconfiar daquele profissional, né? Então é uma questão interessante essas duas dicas, né? Evidência física e pensar em outros conteúdos que não só da arquitetura, mas que tenham a ver com a indústria, né? Que é onde você trabalha. Você falou uma coisa bem importante, que eu faço isso na minha vida profissional e sempre falei para os meus alunos, é a questão do repertório. Porque para projetar e para a vivência de obra também, não é só em projeto, porque arquiteto é obra e projeto. Sim. Tudo é repertório, tudo. Arte, cinema, a cidade, as pessoas conversando aqui, o próprio estúdio, assistindo TV, assistindo um filme, enfim, tudo é repertório. Então, é importante, e essa questão de postar, de mostrar isso, as pessoas estão vendo quanto você está visualizando, quanto você está interiorizando isso para depois ser refletido, ser expressado nos projetos. Com certeza. Então, fora a rede de relacionamentos que isso possibilita, né, Gisele? A gente sabe que também a indicação na área de serviços é muito forte, até por conta dessa geração de expectativas. Então, isso mantém, né, a nossa rede ativa. E a gente antenado com o mundo contemporâneo, né? Porque senão a gente fica lá preso na nossa bolha, fazendo sempre o mesmo projeto, e a gente sabe que não é assim. Como na publicidade também não é assim. Você não tem um projeto de gaveta. Tira o projeto 2 e passa para o fulano lá. Não é assim. Não, porque cada cliente é diferente. Exato. Cada cliente tem uma história, tem uma vida, cada terreno é um terreno. Por quê? Porque o sol está ali batendo diferente. Exato. Um terreno aqui, o sol é diferente, a vista é diferente, tem sombreamentos diferentes. Então, não dá. Não tem como um projeto ser igual ao outro. Não existe isso. Exato. Mesmo num prédio. As pessoas me perguntam, pega mas lá no prédio, né? Mas não o sol está batendo diferente. Sim. Mas as pessoas que moram diferente. Pronto, começa por aí. Exato, não tem nem Não como. tem como. O mesmo, vai fazer para o mesmo prédio que você já fez. Não, mas... mas sou eu que vou morar no primeiro e do segundo. Mas em que momento que você vai morar? As pessoas mudam. Exatamente. As pessoas Ciclo também de vida mudam. do cliente, né? Exatamente. Então isso é importante porque assim, dessa forma, né, se relacionando com diferentes fontes de informação, a gente também consegue acompanhar essas mudanças. E ainda bem que as pessoas mudam, ainda bem que isso existe. E falando nessas redes sociais, em relacionamentos, em mostrar o trabalho, em se relacionar com as outras pessoas, sejam clientes, parceiros, enfim, construir essa rede de relacionamento também. Tem como medir? Existem técnicas, ferramentas para medir esse engajamento? Sim, né? Tem algumas questões
arquitetos participam muito de eventos, né? Então a gente tem ali, evento de tal fornecedor, ou congresso de arquitetura, enfim, os grandes eventos aí da área. Uma forma um pouco mais antiga de fazer isso era gerar códigos promocionais. Então, se algum cliente viesse falar contigo, você tinha um código específico, e aí no seu site e tal, esse cliente podia digitar o código e você saberia que esse código está vinculado àquela cidade, àquele evento e coisas do gênero. Hoje em dia, você consegue saber de onde vem esse fluxo no teu site por meio do Google Analytics e outras ferramentas que você tem também de monitoramento ali, que a gente chama das pegadas digitais desses clientes. Uma famosa forma de fazer isso são os cookies, né? Que a gente entra lá e cookie para lá, cookie para cá, aceita Nada de cookie, comer, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas é uma forma que provavelmente caia em desuso, né? Já era para ter caído em 2022, mas foram prorrogando aí 2023 e 2024. Por conta da privacidade dos dados, né, dos usuários. Isso já foi, né, deixado de ser usado por outras empresas, mas o Google ainda utiliza. E uma outra forma que tem se falado é o Sandbox, que é uma outra ferramenta que vai tentar fazer essa visualização da rastreabilidade do caminho utilizado aí, que se fala da jornada do usuário. Eu acho isso um pouco demais, porque cada usuário tem a sua jornada. É difícil a gente limitar numa jornada única. Mas são formas aí que a empresa, né, de tecnologia tem corrido atrás para tentar manter privacidade, né, de uma certa forma, junto com a análise de mercado. Eu diria que a empresa, por si só, com o seu vínculo com o cliente, ela já tem várias informações. Se ela coletar, né, e conseguir registrar isso para usar depois, já é um grande vínculo com o cliente. E aí fazer questões relacionais. Chamar o cliente para um evento, chamar o cliente para uma conversa, né? Você estabelecer esse vínculo relacional com o cliente, não só protocolar, né, relacionado à comercialização do seu serviço, mas também relacional. Isso são importantes, dar uns mimos, né, nos dias que são importantes para o cliente, e geralmente fazer esse vínculo com os valores da empresa, né, para que essa presença da sua marca tenha a ver também com o seu posicionamento. E vale a pena ter site, redes, todas as redes, tudo. Hoje em dia eu diria que o mundo digital ele tem sido presente, sabe? Eu não falaria assim, tem que ter em todos, né? As plataformas, né? Facebook, Insta, enfim, TikTok e tudo mais. Mas, de novo, né? Entender o seu público, isso vai estar muito ligado à questão geracional também, né? Do seu público e acesso facilitado à região onde você está. Mas, hoje em dia, na área de serviços, o site e uma rede social, que geralmente está ligada ao Instagram hoje em dia, é muito necessário. Assim. Eu diria que é quase mandativo, né? Mandatório, assim, você ter algum vínculo nesse sentido. Porque hoje a gente faz tudo pelo digital, né? Você acorda, você está com o celular. Você vai para o trabalho, você está em contato com o digital o tempo inteiro. Então, acho que é importante. Você faz seus cursos de pós-graduação, de graduação, enfim, está, né, nas redes. Sempre no digital. E, bom, estamos chegando ao final do nosso rápido. Programa. E você que ficou até agora, ou ligou agora, ou enfim, se você chegou até agora, volta, assiste o programa. E agora chegou a cereja do bolo, que são as tendências para o futuro. O que você trouxe para nós? O que você diria que tem aí como tendências, como futuro, como novidades, interações nessa área de gestão e posicionamento de marca para os negócios criativos? Então eu diria assim, Gisele, a gente tem visto aí uma quantidade de estímulos muito grande, né, para clientes. Enfim, se a gente sai na cidade, a cidade também é um tema de arquitetura, né, muito presente, e a gente vê vários estímulos. Então, recentemente, a gente tem visto aí, tanto na questão de maquiagem quanto de serviços, uma tentativa de naturalização da prestação de serviços, ou seja, quanto mais natural, melhor, o menos é mais, né? Então, nesse mundo onde a gente tem muito estímulo, né, muita tudo com muito excesso, às vezes trabalhar
retornar ao mínimo é uma tendência que tem se visto, né? A questão do áudio também é uma tendência bem forte nas pesquisas que têm saído aí, que mistura antropologia com dados também quantitativos, o áudio como terapia. Então, eu acho que isso também vai passar para a arquitetura. A questão do uso da sonoridade nos projetos tem aí um espaço gigantesco, né? Como a gente já viu aí dos aromas recentemente, mas agora os aromas já estão, né? Eu acho que quase default, né? Já são usados muito em vários projetos, mas a questão da sonoridade, eu acho que a gente vai ter uma rede bem interessante aí, inclusive para a arquitetura comercial. E a última que eu trago, que é a questão da humanização da marca, além do avatar, né? Não só criar um personagem para a marca, né? Não só ter lá um avatar da marca, mas estabelecer essa conexão realmente humanizada com o seu cliente, né? A gente entende que processos são importantes, que você ter uma metodologia de trabalho é importante, mas isso não substitui o contato olho a olho, você entender quais são as demandas do seu cliente, você atendê-lo de forma presencial, e isso num cenário pós-pandêmico eu acho que tende a retornar muito forte, sabe? Então essas questões do vintage junto com a questão da humanização de marca tende a ter uma presença bem estabelecida na área de marketing. Muito obrigada, professor. Agradeço imensamente a sua participação, seus conhecimentos, a interação conosco nesse programa. Eu que agradeço, espero que tenha sido útil ali para os nossos alunos e também para os nossos telespectadores. Ah, com certeza. Agradeço você que esteve conosco no programa de hoje. Espero também que todos esses insights possam ser aplicados aí no seu dia a dia, no seu negócio e que possa trazer muitos frutos. Até a próxima edição.